Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui, né, mais uma noite. E é com alegria que recebo vocês aqui para mais uma palestra, mais um bate-papo, né, meus irmãos? Vamos bater um papo aí sobre esse assunto. O pessoal que está online também agradeço imensamente aí também o carinho que vocês estão tendo aí comigo. Agradeço de coração. E como eu falo sempre no início, se vocês gostarem, achar que essa mensagem pode ser útil para alguém, dê um like, envia, porque eu acho que a gente só pode enviar para frente aquilo que a gente acredita, não é? Então, se vocês sentirem no coração que alguém deva ouvir o que eu vou dizer, vocês encaminham. Mas eu agradeço de coração a todos vocês. Hoje, eu estava pensando, antes de vir para cá, vejam que interessante. Hoje a gente fica tão preocupado, né, com essa questão da internet. Veja, parece uma disputa diária de quem aparece, de quem não aparece. São pessoas fazendo vídeos e vídeos, postando fotos, momentos, porque a vida virou um tabloide digital. Não sei se vocês lembram da época do tabloide, que eram jornais, onde a notícia vinha, né? As pessoas assinavam e todo dia vinha o jornal para a gente ler. Tinha uma seleção, obviamente, que eles não colocavam tudo, e a gente lia. Hoje, você abre o celular, um computador, qualquer coisa assim, você já tem tanta informação, e infelizmente, muitas vezes, informações também falsas, e virou assim uma situação difícil, né? Porque você nunca sabe se é verdadeiro, se não é, enfim. Mas o que eu estava pensando é o seguinte: o que exatamente nós estamos fazendo com a nossa vida? Eu analisei da seguinte maneira: será que a gente não é um extraterrestre? Aí vocês vão dizer, extraterrestre. Fala em extraterrestre, todo mundo fica, são os homens verdes, né? A maioria, das naves. Por que extraterrestre? Porque eles não são da Terra. Porque se eles fossem da Terra, não chamariam extraterrestres. Por que que eu fiz essa reflexão? Vejam bem. A maioria das pessoas estão preocupadas com a vida alheia. Depois que a internet veio, ficou algo assim... Esse negócio de seguidores, de ver um artista, um ídolo, ou até alguém que está ali começando, não sei, qualquer coisa assim da internet. Vocês perceberam que as pessoas, elas estão tão ocupadas para ver a vida do outro? Chega-se em casa, vocês vão entender o extraterrestre. Chega em casa, como já falei até em palestra, sempre às vezes a gente volta a um assunto ou outro, porque faz parte. A pessoa já resolve as coisas e senta no sofá ou se lança numa cama e começa a olhar. Esse é interessante, é curioso, é chamativo, é bonito, né? Porque a gente sabe que tem assim, esse pessoal aí trabalha com música, com som, com efeito, e tudo fica muito bonito, muito visual, além das frequências que tem cada entretenimento desse, porque tem, né? É lançado também uma frequência e as pessoas vão e se encantam com aquilo. E ali ficam. E se a gente não se policiar horas e horas e vai dormir, ainda está vendo. E toca a mensagem, a gente já se alerta, enfim. Aí me veio a seguinte pensamento com esse tema de hoje. Eu acredito que nós estamos sendo, no mundo de hoje, extraterrestres. Porque se nós fôssemos da Terra, nós não estaríamos vivendo da maneira que estamos. Porque as pessoas não estão vivendo as suas vidas. Elas estão vivendo as vidas de outras pessoas.
Veja, eu quero copiar o cabelo de fulano, porque se o cabelo dela tá daquele jeito, o ideal é aquele cabelo. Mesmo que você gosta do cabelo encaracolado, você vai alisar. A roupa daquela lá, ela dita moda, se ela vai usar um sapato com laço, esse sapato que eu tenho que comprar. E assim, a gente vai vivendo muito o que as pessoas nos ditam, o que a mensagem nos traz. E eu pergunto, isso é uma vida? Eu penso que não. Por isso que eu acho que nós estamos vivendo de forma extraterrestre na nossa própria casa, que é o planeta Terra. Porque a gente chegou aqui nesse planeta para nascer e vivenciar as nossas... O quê? Vivenciar as nossas... Isso, as nossas próprias experiências. E se a gente está tão ocupado, mas tão ocupado em ficar vendo e seguindo e observando, né? Vou dar até um exemplo simples agora. Falou-se aí uma eternidade que o Neymar não ia jogar futebol, né, na Copa. Todas as pessoas, eu ouvia sempre esse assunto, qualquer lugar que ia tinha esse assunto. Aí saiu a lista, fiquei sabendo por uma pessoa que eu não vi, comentou que ele entrou para a lista, que era um marketing que tinham feito. Quer dizer, eles tentam ocupar a mente, a nossa mente, a todo tempo, de uma maneira que a gente nunca vai conseguir se interagir conosco. Então, nós estamos, sim, vivendo uma vida fora da nossa casa. E o interessante, se vocês observarem, é que o tempo passa. Hoje, nós estamos já 20 de maio do ano de 2026. Quantos anos nós temos hoje? Qual é a nossa atividade? Qual a nossa profissão? Qual é a expectativa da nossa vida hoje? E nós estamos tendo a mesma conduta. Isso seja uma adolescente, um jovem, um idoso, qualquer pessoa. Então, que jeito de viver é esse? É que nós vivemos assim, dessa maneira extraterrestre. Não desfrutamos das coisas, não temos contato com a família, os amigos assim são raros, a maioria, todos falam que só se interessa quando se tem uma boa condição, não tem mais, não tem amizade. Os relacionamentos ficam, às vezes, dentro do próprio lar, conversa pelo celular, né? Porque às vezes o tamanho da casa é mais fácil pelo celular do que ir até onde a pessoa está. Está na cama, passa uma mensagem, a esposa está na sala, né? Fica mais fácil. Então veja o que está acontecendo conosco. Nós estamos vivendo algo extra à Terra. Porque qual que seria o sentido de nós vivermos aqui? Não é viver, nós estamos vivendo, por que extraterrestre? Estamos vivendo dentro da era digital. Então nós estamos só com o corpo na Terra. Só estamos vivendo aqui, só aqui, vivendo num corpo que anda, que corre. E detalhe, gastamos os parcos recursos que ganhamos, muitas vezes eu falo parcos, porque quem é que segue? Quem é que leva essa multidão que faz assim um ídolo ficar famoso? Quem é que lota estádio? Quem é que lota show? São os milionários que vão lá? Pessoal que tem dinheiro, eles vão talvez em camarotes ou vão... Mas, meus irmãos, a maioria que vai lá são as pessoas simples, as pessoas que vão lá e trabalham e gastam seu dinheiro para fazer essas coisas, para comprar, eu não sei como chama, mas na internet tem vários joguinhos que você compra também, uma coisa assim. Então eu fiquei analisando sobre isso, falei, meu Deus, o que vai acontecer com a humanidade assim? Como que vai ficar o ser humano daqui 50 anos nesse planeta? Se já estamos tendo essa dificuldade de relacionamento e de experiência, de intercâmbio dentro do lar? Vocês já imaginaram daqui 50 anos o que vai ser tudo isso? E aí eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, então o que é o tema de hoje, aprendendo a ser feliz? Então o que é felicidade?
Será que a felicidade mundial, então, é chegar, isso para chegar, lançar o sapato, já se deitar numa cama, se jogar num sofá e viver a vida dos outros? E detalhe, o que me interessa saber tal coisa de tal pessoa? Isso, se mudar a minha vida, tudo bem. Se eu assistir alguma coisa que vai me transformar, seja financeiramente, seja espiritualmente, ótimo. Mas não é assim que funciona. São pessoas que criam massas, que levam massas, porque a pessoa dança numa tela com produto. Vocês têm noção do que é isso? Eu fico sabendo assim as coisas que vão me contando, às vezes eu entro para ver, a pessoa vai lá, coloca um biquíni, ela dança com algo, aí tem milhões de seguidores, e no outro dia vai ver o que ela comeu no café da manhã, vai querer saber que cor de roupa. Gente, com todo o respeito, tudo bem de ver, mas com todo o respeito. E a vida da gente? E a nossa vida mesmo, e a nossa experiência, a nossa permanência aqui nesse planeta, como é que vai ficar? São essas reflexões que me ocorreram. Eu falei, nossa gente, que coisa interessante. Como é que nós vamos conseguir conviver num lugar assim? Aonde, por enquanto, ainda você conversa um pouquinho com a pessoa. Daqui a um tempo, eu acho que não vai ter nem jeito de conversar mais. Porque hoje as pessoas não gostam de conversar. Você começa a conversar com uma pessoa, ela já se irrita, ela já quer que fala tudo rápido, ela já põe no volume 2 no WhatsApp. E quando você liga, às vezes tem pessoas que querem falar tão rápido, quer que você desliga logo. E essa pressa toda é para quê? Eu pergunto, para quê? O mundo digital está todo mundo tentando ganhar seu espaço. Seja na parte profissional, seja na parte do estudo, seja nessa parte de entretenimento. O homem, todo mundo está na busca do seu espaço. E aí eu pergunto, como é que cada um vai atingir esse espaço? É como nós aqui. Eu, por exemplo, eu resolvi abrir esse canal porque eu acredito que o ser humano não deve viver de uma maneira tão alienada, de uma maneira assim, olhando para frente, de um jeito assim, só observar aquilo que acontece, mas não fazer nada por ele mesmo. Por isso eu resolvi fazer esse canal. Tem hora que eu não sei se vale a pena. Mas eu também penso por outro lado assim. Se uma única pessoa que me ouvir, entender e mudar, terá valido a pena uma vida. Porque foi assim no instituto que eu trabalhei por quase 30 anos. Eu sempre dizia, se uma única pessoa melhorasse, valeu a pena 30 anos de trabalho social. E eu tive não só um, mas alguns. Mas um foi especial, a transformação. Então, teve muita coisa, mas quando eu olho a história, eu falo, valeu a pena. Então, se eu ficar aqui, gravando palestra para vocês, meus amigos, para alguns ali, amigos também que entram, e ficar por muito tempo assim, mas se um dia, algum dia, essa mensagem conseguir fazer uma transformação, terá valido a pena. Porque é sinal que a mensagem chegou num coração. E a gente nunca sabe se a nossa missão é grande, pequena ou média. Nós só sabemos que estamos aqui para viver as nossas experiências. E isso me fez refletir demais. Essa condição de felicidade. O que é felicidade? Se a gente sair perguntando aqui o que é felicidade, vamos ter várias respostas. Mas hoje eu prefiro que vocês ouçam e reflitam. Felicidade será sorrir? Quando está tudo bem, maravilhoso, a gente está com um bom resultado no trabalho, tudo resolvido na nossa vida, a gente está sempre sorrindo, alegre. Mas alegria e felicidade é a mesma coisa?
Felicidade, o que será a tal da felicidade? Felicidade é estar todo dia com um sorriso de uma orelha a outra? Felicidade, ela é um estado natural do ser humano. Porque o ser humano, o estado natural dele, quando ele vem para cá, é ser feliz. O Criador jamais mandaria a gente para cá para sermos infelizes. Então, a felicidade, ela é algo latente. Ela é algo que já faz parte da gente. Mas, quando a gente chega aqui e começa toda a nossa história, a nossa vida, e aí o que vai acontecer conosco nesse nosso caminho inicial? Será que a gente entendeu ou alguém vai nos explicar o que é ser feliz? Se Caio, quando pequeno, rala o joelho, dói muito, vai por álcool, a criança chora. Isso é ser infeliz? Será que eu vou entender na minha vida toda até o fim que toda vez que eu me machucar ou que eu me ferir, eu vou ser infeliz? Não é infelicidade, é tristeza? Ninguém ensinou isso. Toda vez que eu pego uma nota que não é uma nota boa na escola, que a gente não... Quantas notas a gente já teve, né? Aí eu vou achar que aquilo é uma tristeza, que eu não sou feliz porque eu não fui bem na prova. Se alguém não gosta de mim, de repente lá na escola tem um monte de amigas, de amigos, e alguém não gosta de mim, aí eu vou me sentir a pior pessoa e eu não vou achar que eu não sou feliz? E aí a gente vai pensando na nossa vida lá no passado. Vocês se lembram lá? Lembra, Paulo? Lá no passado, quando você estudava, tinha sempre aquela turminha, né? Tinha as turmas, não era? Você era da turma que tinha mais ou da turma que tinha menos pessoas? Bem. Então você era mais ou menos o intermediário. Então veja, isso tudo que a gente viveu no nosso passado trouxe consequências muito graves para nós hoje. E hoje a gente não consegue se enxergar dentro desse campo felicidade. Olha, por exemplo, principalmente as mulheres, né? São mais ainda que os homens. A gente sempre quer estar do jeito de alguém. A gente sempre quer, como eu falei, usar uma roupa, ou um perfume, ou uma coisa daquela pessoa. Olha que interessante, hein? Preste atenção. Isso não é não é se autoafirmar? É não afirmação. Porque se está usando a calça azul, mas eu quero preta, eu vou pôr azul porque azul é moda. Mas é a minha moda? Ou é a moda de alguém que disse azul é a moda? Se eu uso o meu cabelo assim, eu vou querer cortar porque fulano está usando assim, é a moda. Então onde eu chegar é a moda. Não, tem que estar assim, é a moda. Gente, veja a dificuldade que fica a cada dia, porque não tem jeito. Você não consegue, o ser humano ele não está conseguindo mais encontrar o seu equilíbrio, o seu ponto de equilíbrio. E quando a gente não consegue encontrar o nosso ponto de equilíbrio, fica difícil. Porque a gente sempre vai achar que o nosso cabelo não está legal, a gente vai achar que as roupas nossas estão fora de moda, a gente vai achar que a nossa casa não é bacana, nós vamos achar que o marido ou a esposa deveria ser assim ou assado, porque a gente acredita nas coisas que estão passando lá na internet, lá no mundo digital. E não é uma realidade o mundo digital, ele é uma realidade porque você faz só aquilo, mas na vida ele não é uma realidade, porque eu não entro ali dentro ainda, mas vou entrar. Mas o meu corpo não, mas a minha mente vai.
Vai chegar equipamentos que você vai ficar deitado, colocar e você vai se ver naquela cena. Não é, Rosana? Já existe, isso mesmo, Sofia. Já existem equipamentos assim. Óculos. Mas vai existir equipamentos que você vai entrar e vai viver a emoção que aquela personagem está vivendo. Então, meus irmãos, definitivamente, nós somos extraterrestres. Estamos nos tornando extraterrestres. Estamos indo para o mundo digital. Mas acontece que o nosso corpo, ele não vai aguentar. Porque um dia ele vai embora. E aí, o que vai acontecer conosco? O que vai exatamente acontecer conosco nesse momento? O planeta Terra, ele é um planeta para a gente viver as nossas experiências. Para a gente aprender aquilo que a gente não aprendeu. Para a gente ter uma nova oportunidade para fazer diferente. Para a gente aprender a dar valor naquelas coisas que a gente não dava valor. E por acaso a gente vem para dar mais valor, digamos assim. E aí eu pergunto para vocês, se nós continuarmos fazendo o que estamos fazendo, nenhuma experiência nossa terá valido a pena. Porque não tem experiências para falar. Quantos casais que estão se separando hoje, isso eu vejo na minha profissão, e você pergunta o motivo, não sei. Tirando um ou outro, aí uma exceção, sabe? Porque não sabe, porque a pessoa, ela... É como se não completa a pessoa, não se completa, não... E não é como antigamente que as pessoas, gostando ou não, permaneciam casadas por longo período. Então a gente vê que as pessoas estão tendo vidas vazias, vidas sem sentido, vão levando, como já falei da outra vez, também acorda mal-humorada, dorme mal-humorada, e a vida vai passando. Esse estado natural, chamado de felicidade, que é algo tão natural, por que é tão difícil chegar nele? Porque ele não é assim algo que, ganhei um bom dinheiro, fiquei feliz. Fiquei alegre. Nossa, que bom. Mas no outro dia já tem outra coisa e a vida vai levando. Por que é um estado que a gente nunca consegue manter esse prazer da felicidade contínua? A gente não consegue porque a felicidade é algo construído diariamente. A felicidade é algo que a gente constrói diariamente. E quantos de nós que estamos vivendo um amor, uma felicidade condicional? O que é uma felicidade condicional? É aquela que tem condições. Sabe aquela história, você não me faz feliz? Você não me faz feliz. Se aquela pessoa não te faz feliz, então, a partir do momento que você precisa condicionar que alguém te faça feliz, então isso não é felicidade. Se eu preciso condicionar que alguém me faça feliz? Não. Ninguém tem que fazer ninguém feliz. Porque se a felicidade é algo inato, é algo intrínseco, e se eu vou construindo e aprimorando isso de acordo com a minha vida dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, eu não posso imputar a minha felicidade para alguém. E dizer, você não me faz feliz, você só me dá tristeza, você... então, tem algo errado nisso tudo. Não é essa maneira de ser, essa questão de se condicionar, de ficar dependente do outro, para o outro para ser feliz, ficar dependente de uma pessoa para viver alegre.
está errado. A felicidade mesmo, esse aprendendo a ser feliz, é quando a gente entende que isso já está em nós. E que nós temos sim, que durante a nossa caminhada diária, construir essa felicidade, esse bem-estar. Alavancar essa força dentro de nós. E nos ficar bem. O que é felicidade? É um estado de prazer, é uma felicidade que você está feliz só por estar em pé. Você está feliz só por respirar. Você está feliz só por estar vivo. Você está feliz só por ter uma família. Você está feliz por isso. É quando você se emociona com você mesmo. Alguém já se emocionou consigo mesmo? Não é emocionar porque ganhou um bom dinheiro, ou ganhou um prêmio, ou porque casou um dia feliz, ou qualquer outra coisa aí. Não, isso são momentos. Mas alguém já se emocionou consigo? Já viveu a emoção consigo mesmo? Às vezes é difícil em palavras transmitir essas coisas. Mas chegar ao ponto de se emocionar tanto consigo mesmo, de falar, nossa, eu sou incrível, ou eu sou perfeito, ou eu sou maravilhoso. Mas não é dizer assim, eu agradeço que eu sou perfeito. Isso é bom dizer, mas é o sentir mesmo, que é algo tão espetacular, que é estar aqui agora. E isso o ser humano está perdendo. Nós vamos depois fazer um exercício, você está aqui, sentir essa alegria de estar aqui. Mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com tudo que acontece, mas você sentir tanta alegria por fazer parte dessa estrutura do todo, sabe? Porque fazer parte dessa dimensão, de uma das dimensões que eu acredito que o todo fez, que o Criador fez, a Terra. Com água, com o ar, com as plantas, os animais, as flores, os alimentos. Nossa, quanta coisa Ele fez aqui. É um planeta lindo. E é um planeta que nos dá a possibilidade dos prazeres, os prazeres mesmos do corpo, que é comer, né? Que é beber, se alimentar, que é amar outra pessoa, é a emoção de um abraço, um beijo, um contato. É maravilhoso esse planeta, porque ele nos dá a condição do nosso corpo e também do nosso espírito, que é a nossa evolução. E a gente tem feito o que com tudo isso que Deus nos dá? Nos jogando num sofá ou numa cama, e vendo a vida das pessoas e se pautando a nossa vida em cima do que aquela pessoa acha que é certo. Eu acho que o digital deveria ser algo para nós pesquisarmos, sabe? Fazermos uma pesquisa de algum assunto interessante, pesquisar se queremos comprar algo, comprarmos uma roupa, comprarmos um veículo, para nos instruirmos. Agora, para pautarmos a nossa vida em cima do que as pessoas acham que é o certo, vai ficar difícil. Vai ficar bem difícil se a gente começar a viver a nossa história sob a influência do outro. Vai ficar difícil. Se nós continuarmos a viver essa história pautado em cima do que o outro faz, do que o outro acredita. Aí vocês vão dizer assim, que eu ouço muito, né? Mas a pessoa conseguiu Nossa, a pessoa evoluiu, a pessoa conseguiu carros, a pessoa está milionária. Ótimo! Pode entrar lá, ver o que a pessoa faz, não tem problema nenhum, você está pesquisando, olhando. Mas eu digo, querer achar que só fazer isso, a vida vai, como se diz? Só fazer isso, vocês acham assim que a vida vai nos dar tudo aquilo que a gente quer da vida? Eu acho difícil, eu acho muito difícil. Então, essa felicidade que eu estou falando é algo assim muito maior que tudo isso.
é algo que ultrapassa as fronteiras do nosso ser. É algo que a gente vai ter de construir. Construir e construir. Como um prédio, tijolinho por tijolinho. E qual é um princípio básico dessa felicidade para nós começarmos? É a gente se colocar de pé e a gente, assim, conectar com a gente, assim, é sentir o tamanho da força que é estar aqui, vivendo esse momento, vivendo essa história hoje nesse planeta. Se a gente conseguir entrar numa reflexão, a gente vai melhorar. Eu ouvi uma pessoa dizer assim, nossa, é tanta informação, a gente assiste muito vídeo, né? Eu também assisto. A gente assiste vídeos, a gente busca tanta informação, mas de tudo que a gente vê, o que realmente a gente aplica? De tudo que a gente vê, seja aí dos milionários, seja daqueles que instruem, sei lá, o que realmente a gente usa para a nossa vida? O que realmente está fazendo importância para a nossa vida? Eu vi uma matéria numa revista científica que dizia assim, o ser humano, devido ao alto número de informações, ele coloca muito vídeo. Então são vídeos dos mais diversos, muitos vídeos. Então a mente, ela não está conseguindo fazer a captação. Por exemplo, se você assiste um vídeo agora e sucessivamente, sem você pensar, estudar, centrar, entender, estudar aquela informação, e você vai passando, se daqui a um tempo você não lembra mais, em questão até de minutos você não lembra mais a informação que você assistiu. Porque a mente está um outro, e aí a mente não consegue. Ela não consegue absorver. E aí você vai estudei. Agora, se você assistir e entender e estudar, aí muda. Senão você não consegue assimilar a informação. Então, o que acontece conosco? Para que nós queremos tantas informações? Porque nós queremos tantas informações. Pensem por que nós queremos tantas informações. O que isso nos traz? Estamos aplicando? Está sendo útil? Está nos elevando? Então, por que nós queremos tantas informações? E se a gente fizesse uma coisinha de cada vez? E se a gente fosse entender, agora alguns vão me xingar, alguns podem me xingar, mas se a gente fosse primeiro entender assim, o que é sentir o cheiro de uma flor? Nossa, senti o cheiro de uma flor. Quantas flores vocês tiveram a curiosidade ao longo da vida de sentir o cheiro que ela exala? Por exemplo. A curiosidade é algo que está ali, a gente ganha também, né? Quantos que trouxeram, né? O cheiro, assim, sentir o cheiro. O perfume. Quantas vezes você, ainda com a família, tal, você foi e apreciou de verdade, mas de verdade mesmo, uma comida que alguém preparou para você comer? Ou um pai, ou uma mãe, né? Ou um marido, uma esposa. Quando que realmente você parou e chegou e apreciou mesmo assim, de apreciar de algo assim, que aquilo foi tão maravilhoso para você apreciar uma comida que você estava ingerindo
para o seu corpo e que alguém às vezes preparou com tanto carinho e às vezes vai, tá gostoso. Quantas vezes fez isso? Que deu esse valor a alguém, às vezes que tirou um tempo ali para fazer algo tão especial para você. Quantas vezes, né, você valorizou alguém que deixou a casa toda arrumada, preparada, perfumada, tudo para você chegar e às vezes entrar e às vezes reclamando, xingando. Eu falo isso, a gente lembra um pouco lá da época dos pais, né, os pais, mães, ou até maridos, enfim. Quantas vezes que você lembrou que você era um ser naquele momento, vivenciando uma experiência a qual estava conectado com alguém naquela hora, naquele momento, por exemplo, uma mãe que preparou o melhor almoço possível para você, numa segunda-feira. Ou você só se lembra do jantar especial de uma festa. Quantos almoços, jantares, lanches dá para lembrar? É isso que eu penso, né? Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente fala, puxa vida, quanta coisa já foi e quanta coisa a gente perdeu. E agora eu pergunto, quanta coisa já não temos? E as que temos, estamos fazendo a mesma coisa que fazíamos lá atrás, quando ainda tínhamos 15 anos, 7, 20, 25, 30, 40, 60, 80. Quantas pessoas desejariam retornar no tempo? Não é para ganhar dinheiro, mas para resolver algumas coisas que não resolveu lá no passado. Isso é a tal da felicidade. São os momentos, os pequenos momentos da vida, são as experiências, é o dia a dia que constrói essa felicidade. Porque hoje o ser humano está tão assim, ansioso, depressivo, chateado e o pior, não realizado. A pessoa vive aí a vida, né? Tudo bem, mas não vive, não tem alegria. Não tem alegria, meus irmãos, não há alegria, é interessante isso. Trabalha, ganha às vezes um bom dinheiro, tudo, mas a pessoa não tem alegria, ela não tem a satisfação de estar bem. Parece que sempre quer algo que... E aí atinge aquele algo às vezes e não sente alegria. E podemos ver isso aí com um monte de exemplos. Então, o que realmente está acontecendo com o ser humano? O que realmente está acontecendo conosco? Vamos voltar no tempo, vamos ver quantas coisas que a gente deixou para trás. E hoje faz falta. Faz falta para a nossa formação, faz falta para a nossa vida. A gente é aquele vazio que ficou. É aquela história que não viveu. Passou por ela. Então, assim, quantas pessoas que estão vivendo hoje mais naquilo que foi do que aquilo que é. E aí veio a internet, o mundo digital, onde a pessoa se afoga ali. E aí vai indo, um robô. Então, há sempre tempo da gente construir. Há sempre tempo da gente buscar essa essência em nós. Através, como eu falei, da gente começar a olhar aquela pessoa. Veja que interessante. Não tem um ditado que fala assim, ó... Nossa... Eu encontro a Rosana, vamos supor, daqui 20 anos, falo, nossa, Rô, como você está diferente. Ela fala, nossa, Silvia, você também. Ou então fala, nossa, você está a mesma coisa. Vamos dizer um exemplo. Mas quem está do lado da Rosana, por exemplo, o marido, não vai perceber a mudança.
só percebe a mudança física quando alguém nos vê há muito tempo. E por que será que isso não acontece? Ou então vai olhar para... Pegar você, Rosana, de exemplo. Vai olhar para a Rosana e vai falar, nossa, Rosana, você está com rugas. Vamos pôr um botox aí, né? Às vezes o marido vai falar. Nossa, vou pôr um botox, né? Legal, bom, tá cuidando de mim. Mas o envelhecimento ao lado do outro, ele tem que ser um motivo de observar para melhorar ou de observar pela experiência? Veja bem, todos devem ser bonitos, ótimo, maravilhoso. Mas eu quero entender assim, o envelhecimento ao lado de alguém traz o quê? Muitas pessoas trocam até a esposa depois de um tempo, né, Fábia? Porque envelheceu demais, então tem uma condição financeira e troca. Mas, então tudo que vive com aquela pessoa ali, aquele momento, o que é isso? Eu estou fazendo essas perguntas e parando e repetindo para vocês, ver se vocês conseguem captar a mensagem. O que é isso? O que essa coisa de estar juntos? Não sei se aqui a Sofia sim, se tem avós ainda. Chega para a avó e pergunta para a avó, como foi a vida com o marido? Como foi a vida com a pessoa? Quase sempre essas vão dizer, foi tudo bem, foi tudo... Dificilmente alguma pode abrir o coração. Por quê? Porque é melhor não falar, não tocar no assunto, deixar tudo assim. E às vezes aquela informação pode ajudar quem pergunta. E aquela pessoa que viveu tanto tempo com a outra, ela não viveu a história dela. Ela sempre viveu a história do outro. Ou ela não viveu história nenhuma. Ela passou por aquele pedaço ilesa de tudo. Porque não podia expressar um sentimento, porque não podia dizer o que pensava, porque as coisas não eram assim. E aí a vida foi tocando, levando, pá, chegou na idade da sabedoria, velhice, e aí já sabemos. Então, as coisas, elas são de muito tempo, elas vêm de muito tempo, ela vem lá dos nossos ancestrais, e nós carregamos isso, nós carregamos o dom de serem felizes. Ai, Silvia, você está exagerando, eu estou exagerando? Se eu colocasse uma pessoa e fizesse uma análise agora, a gente fosse conversando com essa pessoa, nós íamos descobrir se ela é feliz ou não. Nós iríamos saber exatamente. E eu posso dizer, pela experiência que eu tenho logo na minha caminhada, eu não encontrei uma pessoa ainda feliz. Eu encontrei uma pessoa bem, pessoas que venceram, conquistaram, mas de todas as pessoas eu nunca achei uma pessoa feliz. Uma só. Que é essa pessoa que quando chega transborda. Ela transborda, é como é algo mágico como ela transborda, porque ela é a vida em si mesma. Não está preocupada se está usando a calça, se não está preocupada com o cabelo, não está preocupada com ter muito dinheiro ou ter pouco. Ela está preocupada em viver aquele momento, em viver aquela experiência. Quer ver uma coisa interessante que eu vou falar para vocês agora? Por exemplo, se você descobrisse hoje que você tem uma doença incurável, foi no médico, chegou lá, o médico falou, olha, você tem tal doença, um abalo, é como se fosse um abalo. Nesse instante, aí começa, né? Passa um filme, é o fim.
E aí começa arrependimento, começa a pensar em tudo, nas coisas. Aí vai parecer que a parte material vai ficar um pouco até esquecida no momento, que vai começar a pensar na família, no que vai deixar, nos amigos. A parte material parece que vai dar até vai pensar lá nas outras coisas. Tudo bem. Aí é um ponto. Agora eu pergunto. Quem que recebe uma notícia dessa e diz assim, tá, tudo bem. Certo, entendi. Mas dentro de si vai fazer o seguinte pensamento. É um humano me falando. Mas eu sou filha de quem? De um pai. Então, concentra, passa aquele momento daquela emoção ali, esse é o feliz. Passa aquele momento ali do impacto, e aí ele vai refletir, antes de falar, de desesperar, ele vai se recolher e vai fazer a seguinte reflexão. Então, se isso veio para mim, é porque eu tenho que viver essa experiência. Quem é que em sã consciência e equilíbrio consegue chegar no momento desse, numa notícia tão grave assim? Isso, se veio para mim, eu vou viver uma experiência. É para eu viver a experiência. E aí eu digo mais. O médico disse, tem os tratamentos do médico? Sim. Mas também tem outro lado, que é a minha força. E eu vou buscar ajuda nessa outra força. Que aí cada qual vai escolher a sua terapia, o seu momento, a sua oração, vai atrás da sua fé, não importa. Mas ele vai entender, porque o que mais mata no momento desse não é a doença, é a notícia. A pessoa morre, ela morre, 80% dela morre ali, porque ela já vou morrer. Se ela se eu conheço muitos relatos, histórias, e vi pessoas que curaram. E detalhe, a informação e a notícia não é dada, pessoas, não se conta para todo mundo. Vai contar para aquelas pessoas que vão interessar, que vão estar junto e que vão estar do começo ao fim. E até a família. Não precisa contar para toda a família, que é aqueles primos que você não vê nunca, mas que é a família sua. Você sabe muito bem quem é da família que precisa saber. E você, por que isso? Aprendam isso. Quando você tem um problema muito sério, de saúde ou qualquer outro problema, quanto menos pessoas souber, mais força para a cura. Porque quando você conta, todo mundo, nossa, coitadinho, nossa, isso, e aí enfraquece o campo. Então você vai chegar para aquelas pessoas que realmente precisam saber e vai buscar ajuda com aquelas pessoas que você sabe que vão estar com você até o fim. E aí a chance de cura eu acho que até em alguns casos, de 100%. Vamos colocar 99% de cura, porque você fortalece e você entende a tua força. E quando você faz isso, você muda as suas células, você rejuvenesce, você transforma as suas células. Eu acredito totalmente nisso. E ninguém tira isso da minha mente. Se a pessoa conduzir assim, ela vence. Ela só não vai vencer se realmente é o momento dela ir embora. Se tiver ou chega o momento, ela vai embora. Só que vai feliz. Vai num estado natural e feliz de entendimento, de compreensão, de experiência vivida. Por que as experiências dolorosas têm que ser tão tristes assim? Porque só experiência alegre que é bom?
Meu Deus! Se a gente tivesse que viver só as experiências maravilhosas, Deus não teria posto nós neste planeta. A gente estaria em outro lugar. Porque aqui o próprio nome diz, é o planeta Terra. Você chega aqui, esquece tudo e vai viver a vida que você escolheu viver. Que o Criador, o nosso Pai, permitiu vivermos. E por que que tudo que é difícil é ruim? E por que a gente não encara o difícil como uma experiência, como um desafio, como algo que a gente vai evoluir, melhorar, para a gente enfrentar novas batalhas, para a gente enfrentar novos desafios? Ou vai passar uma vida inteira pacata? Uma vida inteira conformado? Eu estava pensando isso hoje, sabe? Pensei assim, gente, eu vou voltar a esse assunto de novo do começo. Será que é importante fazer essas mensagens no YouTube? Eu pensei, eu vou falar isso para vocês entenderem também o porquê dessa felicidade que eu falo do sentir. Às vezes não é melhor eu chego em casa, vejo meus estudos, fico lá, faço as minhas coisas, visito os amigos, vou curtir, vou viver uma vida boa, né? Porque, graças a Deus, eu não reclamo de nada. Então, vou ver minha vida numa boa, tenho saúde, né? Por que que eu tô aqui insistindo aqui nesse canal? Aí eu fiquei pensando. E hoje, eu dei uma entrevista na rádio hoje, um dos locutores, dos entrevistadores, me falou uma coisa. Silvia, você gosta de gente. Eu achei interessante isso. Pela tua trajetória, você gosta de gente. E é verdade, eu gosto de gente. Eu não sei, eu gosto das pessoas. E para mim, pessoas assim, o contato humano, a presença, para mim é mais valioso que qualquer coisa, porque tudo mais vai ficar. Só não vai... Agora, a amizade, o compromisso, as experiências, o amor, isso não vai passar. Isso é a bagagem que leva. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, por que que eu insisto, né, com pessoas? 30 anos insistindo, né, com morador de rua, agora o canal, outros projetos que eu tenho também, outros. Por que será que eu insisto tanto? E quando ele disse isso hoje, que eu gosto de gente, eu falei, gosto de gente é um ponto. Gosto de pessoas, sim. Mas um outro ponto é esse, ó. Aprendendo a ser feliz. Se eu acredito que o estado pleno da felicidade é todo dia eu acreditar que eu aqui tenho que viver todas as experiências, então é isso que eu estou tentando fazer. É isso que eu estou tentando. Eu estou aprendendo a ser feliz. Porque se você chega, gente, no nível de vida, que você está tudo certo, você tem uma condição financeira boa, você tem uma casa boa, está tudo bem, a família, está tudo ali, os probleminhas de sempre, corriqueiro. Só viajar, só passear, tudo bem também, é bom, mas para mim não dá, não consigo enquadrar de só fazer isso. Então, desafio novo, vim aqui, pôr minha cara, meus amigos... E falar disso aqui, aprendendo a ser feliz. Então é isso. Se a felicidade são momentos que a gente constrói dia a dia, tijolinho por tijolinho, eu estou querendo continuar a construção da minha felicidade. Porque o dia que eu for embora daqui, não vou conseguir levar nenhuma bagagem, a não ser a bagagem que eu consegui trazer no coração, na minha mente. Isso até emociona um pouquinho falar, porque é a verdade. Porque você se pergunta, né, com que propósito você vai fazer isso? E para quem? Aí você chega a essa conclusão. É para você mesmo. É para mim mesmo. Sabe, se eu tenho 90 seguidores, se eu tiver 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, se um dia Deus me permitir voar o céu do Brasil, do mundo, para levar uma mensagem, se isso for importante, vai acontecer. Agora, se não for importante desta magnitude, ele é importante para mim. Para mim é importante. E esse desafio. E às vezes a gente
erra no falar ou se posicionar, porque a gente está aqui batendo um papo, mas para mim é importante levar isso. Sabe quando é importante? Sabe quando é importante assim para você é importante você levar essa mensagem? Para mim, Silvia, é importante eu levar essa mensagem, porque eu estou construindo mais um tijolinho do que eu acredito e da minha essência. Então, o que eu posso deixar para vocês nessa noite de hoje é isso. É que a gente realmente analise a nossa força. Analise a nossa condição diante de nós mesmos. Não é diante do outro. Porque não me importa que alguém... Obrigada. Eu fiquei um pouquinho emocionada. Porque, veja, não importa o que os outros pensam de mim. O que os outros acham de mim. O que importa é que eu estou aprendendo a construir a minha felicidade. E eu pergunto aqui para os meus amigos irmãos, o pessoal que está aí ouvindo, ou o pessoal que um dia vai ouvir, vai um dia, de repente, ouvir essa mensagem. E vocês, estão construindo a felicidade de vocês? Estão construindo a felicidade de vocês? Ou estão construindo a história material de vocês? Porque há uma diferença entre construir um patrimônio e uma diferença entre construir uma história de vida, dando sentido à tua história. Então, vamos construir um patrimônio maravilhoso, mas não vamos nos esquecer que somente quando a gente entender que é essa construção mesmo, que é algo tão forte dentro de nós, é que realmente a gente vai entrar no estado de felicidade, que já é inato, já é intrínseco, mas a gente ainda não acessou esse estado. A gente está passando pela vida. E depois vocês observam no dia a dia. Hoje talvez a informação chegue assim meia desconfortável, mas deixa ela passar um tempo. E aí vocês vão verificar o que eu estou tentando passar. Sabe, tem uma história que contam, médicos contam muito isso. Eu tenho amigos médicos, clientes médicos, eles falam muito. Acho que vocês já ouviram isso. Quando o paciente está morrendo numa cama de hospital e ele ainda pode falar, porque às vezes ele está totalmente entubado, aí a tendência é chorar, né? Percebe-se que uma lágrima desce. Eu já vi isso. E eles relatam assim, que no último momento, quando se tem o último momento ali, nunca a pessoa lembra de nada material. Ela não lembra de absolutamente nada, ela não lembra de nada. 99%, porque sempre pode ter um, né? 99% vai falar assim, vai dizer que se arrepende de não ter dado um abraço, se arrepende de não ter pedido perdão, se arrepende de não ter vivido diferente, vai se arrepender daquelas coisas que não viveu no tempo que tinha que viver. Olha para vocês verem. Olha para vocês verem o grau. A pessoa chegar ali no final mesmo e falar, nossa, por que eu não abracei fulano? Por que eu não beijei ciclano? Por que eu não disse que amava? Porque aquele momento ali, ele não, conscientemente, ele não sabe para onde vai, aí entra a fé, cada um acredita a sua fé, né? O Deus é um só, mas um acredita de um jeito, outro de outro, mas o Pai está ali, único, onipotente, onisciente, onipresente. Mas naquele momento ela não sabe o que a espera e ela sabe o que perdeu.
Então, imagina como sai desse planeta. E aí não é certo. O correto é a gente sair bem. A gente sair com a consciência que a gente viveu e aproveitou o máximo aqui. Não sair daqui com aquele amargo e aquela coisa de, nossa, nenhum abraço eu dei. Olha, gente, que difícil. É muito difícil quando a gente depara com essas coisas. A gente olha para a nossa vida, para as nossas experiências. É muito cruel. Né? Quanta coisa que a gente não viveu. E isso hoje, eu falando tudo isso para vocês, essa reflexão que é minha, tá? É minha reflexão. Eu pergunto para vocês, pergunto assim, respondem mental mesmo, vão respondendo mental. Hoje vocês podem se dizer felizes? Podem se dizer plenos dessa felicidade, desse sentido da vida mesmo? Ou estão caminhando aí? Caminhando. Não é errado, vou falar novamente, para ficar bem registrado. Não é errado ter coisas materiais. Ao contrário, se você puder ter bilhões, imagina o tanto de coisa que a gente ia poder fazer, né? Iria poder fazer. Mas com o 1000, a gente já faz alguma coisa. Então, veja, não é errado ter nada de material, não é errado a gente tomar nenhuma atitude de patrimônio, de beleza, de nada. Agora, o maior erro que estamos cometendo é, no lugar que estamos, não estamos construindo essa tal felicidade. E aquele que constrói um império sem deixar o tijolinho da felicidade caminhar junto, um dia o império ele vai ruir. E não é assim de desmoronar, perder o dinheiro, não. Um dia a pessoa vai entender que aquilo não tinha todo o sentido que ela dava. Ela vai entender que não era por ali o caminho. E aí muitas vezes não dá para voltar atrás mais. Então que nós tenhamos essa nossa consciência de que se a gente entender cada minutinho a beleza que é esse respirar, esse viver, a beleza que é essa força que é inexplicável, a gente vai entender que valeu cada minuto que a gente permaneceu aqui nesse planeta. Do centro do nosso coração flui uma nascente infinita de amor. Que nós falamos aquele dia, a nossa centelha, flui, automático. Essa centelha, se utilizada para entender, para sentir e construir essa felicidade, aí você vai unir o Criador com a criatura, que já falamos. E aí você vai construir realmente com amor, com muito amor. E toda vez que você tiver um problema sério, você vai sempre lembrar que é uma experiência que você está vivendo. Tem alguém muito doente na família, que não entende o que nós estamos falando. O que você pode fazer? Uma oração, uma prece, uma ajuda financeira, uma emanação, porque aquela pessoa não vai entender aquilo que você está propondo. Mas no seu íntimo, você vai sofrer. Mas o teu sofrimento, ele é um sofrimento consciente. É aquele sofrimento não tanto pela doença, mas por a pessoa não entender que ela pode fazer algo por ela e não se entregar e não levar uma vida aí e deixar que tudo se acabe e se entregar mesmo e perder toda essa vitalidade, essa força, essa coisa boa que a gente tem. Então, felicidade é isso. É um estado permanente que já existe em nós e que a gente tem que aprender a acessar.
E o dia que a gente acessar, até as coisas materiais vão vir com mais facilidade. Eu garanto que vai. Seria isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que nós vamos fazer um exercício agora, porque é um tema assim que não tenho tanto... É algo tão mais de sentir que às vezes a gente não consegue falar tanto assim de felicidade, desse estado. Agora eu posso perguntar para a Fábia, por exemplo, o que é felicidade para você, Fábia? Você já pensou numa definição de felicidade? A felicidade é momentos, não é? Estamos felizes o tempo todo. Tá vendo? Esse é o conceito de felicidade. Mas quando você ouve essa mensagem, você entende o quê? Que você tem que fazer o quê com essa tal felicidade? Sentir, de verdade. Sentir e fazer o quê cada dia? Tem que fazer o quê? Agradecer, sempre agradecer por estar bem, com saúde. Sim, agradecimento é um pilar. É construir um tijolinho por vez? Sim. E você, Rosana? O que é uma definição de felicidade para você, independente do que você ouviu aqui? O conceito de felicidade hoje para mim ficou um pouco diferente. O que era felicidade para você? Antes realmente eu particularmente pensava que felicidade é você estar bem, você estar bem financeiramente, ter um bom emprego, ter uma boa família. Eu pensava isso realmente. Porque ensinaram, Rosana, a gente que quando a gente tem algo que nos deixa mais animados, é estar feliz. E na verdade não é isso. Isso é... Lembra que a gente fala do Hélio Couto, que o Hélio Couto fala alegria? Alegria em tudo? O que é alegria? Veja que ele sempre fala assim, ó... você tem que estar sempre alegre, mas não é aquela alegria, né? É a alegria interna, interior, para você conquistar e alavancar nas suas coisas, né? E jogar isso e Deus te reverter tudo aquilo que você quer, né? Estado de alegria. Mas a felicidade mesmo é algo que você já tem e a pessoa pode ser feliz não tendo nada de material. Por exemplo, Gandhi. A história de Gandhi, você sabe quem é Gandhi, né? Todos sabem. Vivia indiano. Gandhi, digamos que é alguém, Sofia, que fez a transformação. Depois você dá uma pesquisadinha em Gandhi. Gandhi vivia com os lençóis e dormia em tendas. E Gandhi, a única coisa que ele queria era libertar as pessoas. Ele queria libertar a mente das pessoas. Ele queria que as pessoas pensassem, que se fossem livres. Ele viveu numa época que era muita escravidão, que era muito preconceito. Então ele queria libertar todo mundo. E Gandhi, ele buscava isso. Então ele não se importava com prêmio, com condecoração. E em um determinado momento da vida dele, ele recebeu um prêmio de uma determinada rainha. E aí chegaram para Gandhi e falaram assim, olha, você vai ter que ir em tal lugar receber o prêmio. Era um palácio, né, ia ser tudo condecorado e tal. Ele falou assim, tá bom, eu vou, vamos. Mas aí a pessoa falou, não, mas você tem que colocar essa roupa. Então era todo um smoking, tudo, né? Ele falou, não, se eu tiver aqui, eu vou assim. É assim que eu vou, é assim que eu sou. Mas tá frio, e ele andava assim, não punha blusa, né? Não sabe, ninguém sabe até hoje como que ele conseguia andar com esses lençóis, não utilizava blusa e nada, e vivia nas altas temperaturas, e ele andava assim. Ele falou, não, então isso não é importante. Ou eu vou como eu sou, ou eu não vou. Olha para vocês verem. Ele vivia um estado de felicidade plena. Ele só queria isso. Não queria nada, nada importava para ele. Por exemplo, Chico Xavier, que importava para aquele ser iluminado? Chico não queria dinheiro. Chico escreveu quase 500 livros psicografados.
todo o dinheiro que era revertido ali para ajuda, ele não se preocupava em saber quanto vendeu, quanto não vendeu, ele só fazia psicografia, atendia multidões e multidões. Quantos artistas, quantas celebridades, né, aí dos digitais da vida, iam até Chico, quantas mães buscavam mensagem desesperada para saber de seus filhos, e Chico aquela vidinha, a boina, aquela roupinha. Quem já visitou, já visitei como era o quarto de Chico. Era uma caminha de solteiro, como chama que pendura no armário aquelas... o guarda-roupa que coloca as boinas, fugiu no... Isso, é o que tem. Era o quarto dele. E do lado ele tinha uma escrivaninha que ele punha os livros ali, né? Uma vida assim, gente. E o que esse homem fez? Aí vamos partir lá para o católico agora, para dar um exemplo. Irmã Dulce. O que essa irmã fez? Nossa, ela não se conformava de ver a miséria, de ver a pobreza ao redor ali do convento. Ela ia lá e pegava os doentes ali. Ela pegou os doentes, ela levava os doentes. E ela fundou uma das instituições, hoje é super respeitada, ganhou até prêmio Nobel, né, irmã Dulce, pelo trabalho que ela desenvolveu. E você acha que ela estava preocupada com qualquer coisa, com uma casa? Olha o grau de percepção, de vida da pessoa. Vocês vão dizer, Silvia, mas são pessoas com essa missão. Sim, sim. Mas então, e a tua qual é? E a tua qual é? Você pode não ser a Madre Teresa de Calcutá, nem o Chico Xavier. Mas qual é a tua? Às vezes, a nossa missão é só saber ouvir aquele que está do nosso lado. Porque às vezes aquele que está do nosso lado é aquela pessoa que veio para evoluir com a gente. E aqueles que vieram oriundos desse relacionamento, que eu quero dizer é a família. Às vezes, a gente só veio para isso, para cumprir o nosso papel dentro da família. Às vezes, a gente pode ter vindo como um mega empresário que dá muito trabalho, que respeita todo o colaborador. Também é uma grande missão. Quantos aí que a gente tem, né, Darley? Quantos megas empresários? Mas, e a minha? Qual é? Então, se a gente pensa no Gandhi e pensa num grande empresário, o Gandhi não se importava, ele só queria libertar mentes. Ele queria conscientizar as pessoas, libertar elas da escravidão mental, da escravidão da consciência. Ele não suportava isso, que as pessoas não se respeitavam, não tinham dignidade. Ele queria libertação da mente. E aí você pega um empresário, um mega empresário, que dá condições para a pessoa ter vida digna e trabalhar e ter um... É proposta diferente, é experiência diferente. Mas qual é mais feliz? Os dois podem ser muito felizes, porque se o empresário chega numa... Imagina a pessoa tem 1.000, 2.000 funcionários, muitas empresas e tudo aquilo, fluxo, aquele trabalho e dando dignidade para o seu colaborador e fazendo as coisas acontecer. Você já imaginou o grau de satisfação que pode ter uma pessoa dessa? Que seja honesta, que constrói as coisas com honestidade e olhando o outro. Vocês têm noção a responsabilidade do empresário quando ele emprega aquelas vidas na mão dele? Que ele tem que pagar corretamente, que ele possa dar um convênio, que ele possa dar uma ajuda. Vocês têm noção de que poder ele ganhou de Deus? Que poder que Deus deu para uma pessoa dessa? Então, é isso que a gente tem que refletir. O que a gente ganhou de Deus? O que é que Ele deu para a gente? Para descobrir isso, vamos sair um pouco do digital, vamos largar um pouquinho de ficar seguindo todo mundo, de ver que todo mundo está ganhando milhões, ver que todo mundo está usando. Vamos parar um pouquinho com isso. Vamos usar as redes sociais para a gente trabalhar, porque é importante demais o digital para o trabalho. Vamos usar o digital para a gente pesquisar um assunto que nos traz assim, nos traz experiências boas. E aí sim, e vamos pegar o outro tempo e vamos dar uma olhada para a gente. Veja você, Sofia,
Que privilégio eu tivesse sentada aí e você tivesse aqui invertendo os papéis. Eu com os meus 16 anos e você aqui, não se fala a idade, né? Imagina eu escutando e eu tentando tomar a direção numa informação dessa. O que eu poderia ter a chance de ser, entendeu? Porque eu vou ser sincera, eu falo por mim e acredito que aqui todos falarão por si. Se nós chegamos até aqui hoje, foi muito no tranco dos barrancos. Não foi ou não foi? Ninguém aqui que eu saiba dos meus amigos mais próximos e eu também teve a família perfeita. Foi de amor, sim. Foi de amor, foi de carinho, foi do jeito que foi. Mas todas as informações, quando eu falo perfeito, eu quero dizer assim, receber todas as informações e orientações. Não foi assim. Então, a gente tem que, a partir de hoje, façam isso. Tira um pouquinho do tempo, isola um pouquinho, guarda o telefone, determinado horário, desliga a TV, vai fazer alguma coisa. Vai, meditar, conversar com a pessoa que está ali, fazer uma programação com os amigos, fazer uma reunião, vai falar de alguma coisa que você acredita para uma meia dúzia de pessoas, sabe? Vai fazer algo, porque se continuar assim não vai dar certo. Daqui a uns anos vai estar do mesmo jeito. Porque, vou falar uma coisa para vocês agora que é experiência de vida, assim, de tudo que eu vejo das pessoas. A pessoa nasce, a pessoa cresce, a pessoa tem o período de adolescência, da juventude, adulto. Geralmente ali de 35 anos a 45 anos, ou por 50, vai. É o período da pessoa ter, digamos assim, ela alavancar. É a alavanca mesmo. Não que a pessoa não possa, depois de 50, construir patrimônio, não é isso. Eu estou dizendo a fase, digamos, da força da vida que você está naquela vida, naquele caminho. Se você está hoje com tal idade e você não tem o seu objetivo ainda e está sentindo de 1 a 100, 80%, 90% ainda que está meio difícil, porque o ser humano tem mania de achar que está difícil. Eu não acho nada difícil, mas vamos supor, o ser humano está difícil eu chegar ali e tal. Então, se você tem uma certa idade, ali, até 50, está achando meio difícil o jeito que está levando a vida. Então, stop. Está na hora de trabalhar, fazer o que acredita, o ganha-pão, porque aqui na Terra nós precisamos da matéria, né? Senão nem eu estaria falando se não tivesse esse aparato material. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar o tempo que a gente tem que trabalhar, vamos começar a chegar em casa, vamos começar a guardar o celular e vamos começar a conectar ali com a família, com os amigos, com pessoas humanas. Vamos começar a criar esse campo, a ter esse entendimento e ver o que está errado. Porque, veja bem, vamos reunir 5 pessoas, vamos bater um papo, vamos jantar na casa de alguém, vamos bater um papo. Gente, eu trabalho, eu luto, eu faço isso, mas as coisas não vão. Eu não consigo ganhar dinheiro, não consigo produzir, nada dá certo. O que está acontecendo? Eu escuto 500 palestras por dia, eu faço curso, eu me especializo e não ganho dinheiro. Então, não estaria na hora de abandonar o digital, já fez curso, já viu todo mundo que tem dinheiro, já está esgotado e já está com uma idade que está preocupado e a energia está caindo, porque chega uma idade que a energia da pessoa cai. É difícil ela sustentar o campo dela. Pode conversar aí com o pessoal que está nessa faixa etária aí. É difícil. O pessoal que tem gás, é o pessoal que está novo, vai fazer faculdade, cursinho, estudar, não sei o que, prestar concurso. Mas pega aquelas pessoas que já estão numa etapa que já passou e ainda continua naquela vida. Pega aí para ver. Eles não estão muito alegres, não. E a energia cai.
Então, se você parar e analisar a sua vida e fizer uma análise, procurar conversar com alguém, procurar trocar uma ideia, lembrar de alguém que faz aquilo, que tem um conhecimento que é real, bater um papo, tentar fazer uma reunião, qualquer coisa. Tomar uma atitude, se sentir presente, se sentir forte, se sentir naquela determinação de mudar. Porque se você fez isso até hoje e não deu certo, então por que não está dando certo? E por que não reconhece e não muda o caminho? Por que não mudar a trajetória? Não tem que parar de trabalhar porque precisa do dinheiro. Trabalha, mas a outra parte chega de ficar só vendo coisas na internet. Você não está dando certo. Se não dá certo é porque tem alguma coisa ali. Então veja aquilo que é produtivo para você. Quando você ficar tentado a ir lá no Instagram para ficar lá meia hora lá vendo quem que casou com quem separou de quem está no restaurante e tal. Agora, né, Darley, precisa publicar para vender, né? Aí beleza, tem que usar o Instagram para venda, vender, ganhar dinheiro, ferramenta. Agora, quando ficar naquela curiosidade ali, vou te fazer uma pergunta, Darley, que me ocorreu. Olha para você ver que interessante. Você sempre publica para vender os imóveis, né? Você pode ter certeza. Faz uma análise lá qualquer hora. Quem comprou imóvel seu pelo Instagram não é pessoas que publicam no Instagram. Raríssimos. Nem store. Porque ele vai lá para ver se ele está interessado, sabe que é um meio de pesquisa. Ele vai lá pesquisar o que tem. Então ele entra para pesquisar. Mas ele não está ali dentro fazendo postagem. Ele vai usar como quem fica todo dia dando like ali, olhando, não compra. A não ser essas empresas que às vezes fazem aquelas roupas ao vivo, vendem, ali pode ser que venda alguma coisa. Porque o Instagram, ele é mais uma ferramenta para aqueles que sabem usar, o Face, Instagram, TikTok, eles são importantes, só que quem vai lá com interesse em coisas sabe o que fazer. E os outros ficam ali curtindo, né? A roupa, o cabelo, sei lá o que da pessoa. Olha para vocês ver que interessante. Observam lá, quem compra de vocês, observa o que vocês fazem, vocês vão ver se eu estou certo ou se eu estou errado. A maioria, quem é inteligente, usa o digital como ferramenta e não como entretenimento. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença que existe entre aquele que sabe ganhar e aquele que não ganha nada. E quando a gente entende as coisas da vida, a gente começa a abrir os nossos olhos para as coisas, a gente percebe que estar presente é sempre o ponto da nossa felicidade. É estar presente. Sabe aquele dia, Paulo? Sabe aquele dia que dá tudo errado? Tudo errado? Tudo mesmo? E aí chega no fim do dia, aí está nervoso, né? Chateado, a gente se chateia, aquele nervoso. Que tal a gente fazer diferente? Chegar e ficar leve. Ao invés de chegar, estou dando uma dica assim, né, Darley? Em vez de chegar xingando, reclamando, por que não chega e fala assim, olha, fala assim, ó, vamos fazer o seguinte hoje? Vamos fazer algo diferente? Vamos tomar um sorvete? Vamos lá na praça? Que nós temos a praça ali que tem lanche, tem tudo. Vamos lá, vamos sentar lá? Em vez da gente ficar aqui conversando aqui dentro, tá meio tudo elevado, as sensações. Vamos dar uma volta, vamos lá na praça, vamos tomar um sorvete? Vai lá tomar um sorvete. Aí começa a lembrar o tempo de criança, de adolescente. E aí vai, deixa a mente dar aquela... A mente precisa de um tempo. A mente está carregada, a mente está cansada, a mente está saturada, precisa de um tempo. Então vai lá, toma aquele sorvete, ou senta lá embaixo mesmo, num banco, ou senta no chão, faz qualquer coisa. Mas larga o celular e para de xingar e reclamar, porque não vai adiantar.
só vai piorar a carga que vocês estão trazendo. Aí vocês já ouviram isso de 500 vídeos da internet, mas ouviram, aplicaram? Estão ouvindo pela milésima vez comigo. Aplicaram? Quero saber se aplicaram. Ouvir, todo mundo ouve. Eu também ouço palestra na internet que me interessa, as pessoas que me interessam. Mas eu gosto mais de ler do que de ver vídeo. Eu gosto muito de leitura. Agora eu pergunto, resolve xingar, reclamar? Vai resolver? Se resolver, vamos fazer um grupinho, vamos todo mundo xingar, gritar, mas não resolve. Então a nossa mente, ela está cansada, saturada, ela chegou num grau que ela carrega aqui uma ancestralidade, histórias, experiência, ela saturou. Então tem que respirar e falar, não, peraí, calma. Vamos tomar um sorvete? Vamos lá. Aquele sorvete colorido que a gente tomava com 7, 10 anos, vamos tomar um sorvete desse. Lá na praça, não é nem sorveteria, é na praça mesmo. Que é pra gente, vamos desconectar de tudo. E aí o que a gente faz? A gente relaxa a mente. E aí a gente pode encontrar soluções. E volto a dizer, se até hoje vocês não encontraram soluções, então está batendo na tecla errada. A pergunta é, está satisfeito financeiramente? Está satisfeito no casamento? Está satisfeito no trabalho? Está satisfeito na família? Está satisfeito com os amigos? Então nota 1000, continua que está tudo maravilhoso, está tudo perfeito. Você já encontrou o caminho da felicidade. Agora, se alguma coisa está meio assim, não está tudo bem. O negócio aí não está certo. E a felicidade que vocês imaginam está muito longe, mas muito distante. Como disse a Rosana e a Fábia, vocês estão vivendo momentos felizes, momentos alegres. Mas o que é a pessoa quando é feliz, não, eu vou usar um termo bem comum, não tem tempo ruim para ela, não tem. Ela está rindo, ela está feliz, ela pode estar cansada, cansa um pouquinho, mas ela não está com raiva, brigando, xingando. Você nunca vê essa pessoa com mau humor de nada, está sempre pronto para qualquer coisa, para trabalhar, para passear, para fazer acontecer, para tudo. Aí você chega no ponto. E aí se você tem uma casa ótima, tem 100 casas maravilhas, se tem helicóptero, beleza, maravilhoso, se quiser me emprestar um dia, pode me emprestar. Se tiver uma charretinha, vai com ela. Tá tudo perfeito, porque você entendeu. Então, sempre lembra do Gandhi. Me dá um empresário muito famoso aí, Darley. Famoso mesmo. O velho da van. O velho da van. Aí, também. Então... deve estar super bem. Esse da van é interessante. Ele vai na própria propaganda dele, ele faz todas as palhaçadas, é meio que um molecão ali em tudo. Ele deve estar radiante. E cada vez cresce mais as lojas dele. Por que será? Ele encontrou o eixo. Ele encontrou o caminho. Ele tem dificuldade? Ah, bastante. Problema de montão. Mas ele me parece ser uma pessoa que não deixa, né? Ele me parece ser uma pessoa que não deixa assim se abater. Ele resolve o que tem que resolver e segue. Isso é encontrar o eixo, isso é encontrar o caminho. Então, para finalizar a parte da palestra, vamos ficar com essa informação. A felicidade é algo que a gente vai construir aos pouquinhos, tijolinho por tijolinho. Como a gente está defasado, aqui atrás a gente não conseguiu colocar muito tijolinho, agora a gente vai ter que pôr bastante tijolo, a gente vai ter que construir, às vezes, daqui para frente, que a gente vai ter de cortar o conceito que nós tínhamos. Então, já que a coisa é assim, um meio de nos ajudar a encontrar isso, não vai estar somente no digital, vai estar aqui dentro. É aqui que ela está. É no estado intrínseco e natural que ele nos deu. Porque quando ele te mandou para cá, mandou a gente para cá, ele, né, figuramente estou falando, metaforicamente, ele falou, olha, é o seguinte, você vai lá. Só que presta atenção.
Não vai ser fácil, nem um pouco. Em alguns casos não é mesmo. Não vai ser fácil, só que presta atenção. Eu coloquei aí a minha centelhinha, que é um pedacinho de mim, que a gente viu na palestra anterior, e eu coloquei dentro de você um estado de felicidade plena, que não importa o que acontecer, se você acessar, vai estar tudo bem. Porque se você acessar, você vai entender que não importa, presta atenção nisso, porque a hora que você acessar esse estado, meu filho, você vai entender que não importa o que acontecer, eu estou junto e está tudo bem. É só a tua experiência, é só o que você precisa para você chegar e você entender e vivenciar esse estado que eu coloquei aí para te ajudar na caminhada. Se você pensar assim, as coisas vão ficar mais fáceis. E agora nós vamos fazer uma interiorização só, para a gente ver se a gente realmente está sentindo um pouquinho disso que eu tentei passar. Talvez a gente não sinta nada, mas não tem problema. O importante é a gente começar. Então, sente-se assim a melhor maneira que vocês puderem aí na cadeira. O Rô vai colocar uma musiquinha para a gente relaxar nossa mente. E vocês só ouçam o que eu vou dizer, e quando vocês ouvirem, só vão pensando. Coloque as coisas aí. Fechem os olhos. Quando a gente fecha os olhos, é porque a gente vai tentar assim, não se dispersar com as coisas. E com os sons, vamos ter a nossa prova assim, para nos equilibrar. Então, vamos pensando assim. Eu nasci dia, mês e ano. O pessoal aí do YouTube tenta também se conectar, deixa a música chegar até vocês, relaxem. E pensa assim, eu nasci dia tal, mês tal, ano tal. Filho de mãe, pai. Trazem eles aí agora. Pai, a mãe. Meus irmãos, minhas irmãs. Vão trazendo os irmãos e as irmãs. Quem não tem, se coloca até a parte que tem. Dá uma olhadinha para todas essas pessoas agora. Só que quando você olha o seu pai e a sua mãe, nesse momento, você é criança ainda. Você é bem pequeno. E você não entende nada da vida. E você olha aquelas duas pessoas e você nem sequer entende que nasceu daquela mulher, que é sua mãe. Mas é sua mãe e seu pai. Por alguma coisa, por um instinto, por uma convivência, você sabe que é sua mãe e que é seu pai. Dá uma observada. Se você tiver irmãos menores, observa seus irmãos também. Quando você é criança.
quando você observa seu pai e sua mãe, seus irmãos, veja que sentimento que lhe dá ainda criança. Tente lembrar como criança. E guarde esse sentimento aí no coração. Que sentimento você tem? E aí você vai crescer mais um pouquinho. Você vai crescer e vamos chegar aí à idade dos 20 anos. Tente lembrar de você com 20 anos. 20 aninhos de existência. E agora tente lembrar do seu pai e da sua mãe, da aparência deles quando você tinha 20 anos. Já não é mais a aparência de 7 anos quando você tinha. Tente trazê-los à mente. Mas você tem 20 anos, seus irmãos, seu pai e sua mãe. Se já não tiver o pai ou a mãe, o que você tem? E se você ainda não tiver o pai e a mãe, nessa idade, tente imaginá-los. E lembrá-los por fotos. 20 anos se passaram. Como está seu pai e sua mãe? Guarda esse sentimento aí com você. Que sentimento lhe vem quando você lembra deles? Vamos caminhar um pouquinho mais e vamos para 40 anos. Quem não tem essa idade, permanece na idade que tem. E observe seu pai e sua mãe, seus irmãos. 40 anos. Tente trazer a imagem de seus pais. E se já tiverem ido, tente imaginá-los. Traga, mas assim, sinta. Mas sinta mesmo. Olhe com carinho, sabe? 40 anos de vida. Nossa! É uma bênção ter pai e mãe. Veja que sentimento que ficou. Que sentimento que é esse que ficou ao observar seu pai e sua mãe com 40 aninhos de vida. Se você já tiver filhos e esposa, você já tem uma família também. Vamos dar mais um passinho. E agora quem não tem essa idade, tente se ver 60 anos de existência. 60 aninhos de existência. Tente imaginar agora como os seus pais estão e aqueles que não chegaram ainda, tente imaginar como eles estarão. E para aqueles que foram, imaginam como estariam. 60 anos. Nossa, qual o sentimento que você traz no seu coração? Então nós estivemos aos 7 anos, nós estivemos aos 20 anos, nós estivemos aos 40 anos e nós chegamos aos 60 anos. E agora vamos forçar nossa mente mais um pouquinho. E vamos imaginar agora com 100 anos.
façam o esforço para se verem com 6 anos. Como vocês vão estar? Veja se é possível você se ver com 100 anos. E agora, veja se é mais incrível ainda você ver os seus pais com 100 anos, você olhando os seus pais. Seus pais teriam quantos anos a mais? Nossa, perceba a emoção. 100 anos. Oportunidade de viver 100 anos na Terra. Usufruindo da água, dos alimentos, do ar. Usufruindo de todas as coisas boas que o Criador nos ofertou. 100 anos. E agora, como se fosse um passe de mágica, dos 7 aos 100 anos é uma caminhada, num passe de mágica. Aí é onde você está agora, respire fundo. Respire tão profundamente, traga o ar assim com tanta força para dentro de você. E perceba, se aos 100 anos você se sentiria pleno. E essa plenitude do ser, ela é possível sentir sim. Porque é no momento que você está, é a vida que você viveu. 100 anos. Inspire. Inspire, traga o ar, inspire. E olhando agora. Agora você não vai olhar para os seus pais. Agora você vai olhar no espelho. E você vai ver o seu rosto. 100 anos. E quando você vê a imagem com 100 anos, você se pergunta assim, valeu a pena? E perceba que emoção você tem. Quando você realmente se vê com 100 anos, valeu a pena. Se você sentir um estado assim de plenitude, de alegria e satisfação, é que você está no caminho certo. Mas se durante essa caminhada teve sentimentos assim de tristeza, de remorso, de falta de perdão, muito provavelmente agora a resposta não vai ser tão positiva assim. Mas o bom dessa tua história é que você não está com 100 anos. E agora você olha novamente no espelho. E agora você vê você, hoje, exatamente hoje. E você olha no espelho e você diz assim, olha, até aqui foi assim, mas eu prometo para mim mesmo que daqui para frente eu vou te olhar com mais carinho, eu vou te dar mais atenção, porque é você, sempre é você, todos os instantes, é você e eu. É você, você e você.
Todos ao redor podem te ajudar, mas somente você pode transformar. Somente você pode acessar o estado de felicidade. Então diga para você mesmo nesse instante, olhando no fundo dos seus olhos, no atual momento que você está. É eu e você. Somos nós. Estou disposto. Caminho confiante que vou mudar a minha história. E para melhor. Sempre para melhor. Inspire novamente. Enche o peito, inspire. Inspire, perceba a sua força, perceba a sua energia, perceba o seu momento, perceba o aqui e agora e perceba o quanto você tem de vida e o quanto você tem ainda para viver, evoluir e crescer. E a partir de hoje, ser feliz será sempre uma escolha e um grande trabalho interno de si mesmo. Então, é só tomar a decisão. Você com você mesmo. Inspire. Inspire. E aí, quando se sentirem bem, vão abrindo os olhos. Vão voltando. E eu vou repetir novamente para que você grave. Me aceito e amo a vida. Quando dou coisas boas, recebo de volta. Ser feliz será sempre uma escolha e um grande trabalho interno de si mesmo. Então, é só tomar a decisão. Você com você mesmo. Sempre vamos lembrar que sempre será você com você. A evolução é um caminho solitário, porém, quando estamos evoluindo de forma acompanhada, a chance de crescermos mais se torna mais forte ainda. Mas sempre evolução é um estado interno do ser. Eu agradeço muito a vocês aqui presentes, todo o carinho e atenção comigo. Agradeço o pessoal aí que está no YouTube, o carinho, a atenção. E que a gente possa sempre pensar nisso. E que eu seja esse exemplo para vocês. Aprendendo a ser feliz. Às vezes, a gente não consegue realizar tudo o que a gente quer. Mas quando a gente decide fazer algo, não importa muito o que vão pensar, o que vão dizer. O que importa é que você acredita estar construindo e colocando mais um tijolinho nessa história fantástica que é estar na Terra, viver na Terra e um dia, como um foguete, aí, direção a Ele. É isso que eu quero deixar para vocês. Obrigada, muito obrigada.